Fala pessoal, estamos com o nosso trabalho, estamos embarcados aqui. Nosso grupo é o Elton, Douglas, João. A gente está fazendo um sistema a qual monitora a temperatura, umidade e luminosidade, e de acordo com esses valores a gente coloca gaps para descobrir se tem alguns equipamentos fora desses gaps e indicar para a gente através de LEDs. Começamos o código incluindo as bibliotecas. Uma das bibliotecas que incluímos, principalmente, é a do sensor DHT, a DHT.H. Nisso definimos o pino 4, que é onde a gente vai inserir o nosso sensor, e o tipo, que é o tipo do sensor, que é o DHT22. Também definimos o LDR no pino 0, né, que é o canal ADC0. Definimos o LED verde, o LED amarelo e o LED vermelho, respectivamente no pino 5, no 6 e no 7. Colocamos então um botão, que vai ser o botão que vamos utilizar para interrupção manual, que vai ficar na porta 4, e definimos as nossas variáveis. A gente usa o volátil por conta de estarmos utilizando a interrupção. A interrupção, ela muitas vezes pode otimizar o processo de acesso da variável. Às vezes isso é bom, mas muitas vezes pode ser ruim, porque ele acaba esquecendo de atualizar a variável após o uso e deixa ela errada. Por isso utilizamos ele por questões de precisão e segurança no nosso programa. Fazemos uma variável para o nosso flag por tempo, nosso flag pelo botão, que foi falado acima, e um flag também para piscar os LEDs. Nisso então a gente faz um long, que é o tempo de piscar, que é para armazenar o tempo do início, né, do que começou o timer. Fazemos uma constante long, que é a duração dele, que é o mais que a gente quer que ele chegue, que no caso vai ser 200 milissegundos. E embaixo a gente cria o nosso sensor DHT, colocando o nosso pino e o nosso tipo que foi dado lá em cima. Começamos o setup colocando a malha do Arduino que a gente vai usar, né? No caso, vamos usar essa aqui, essa é a malha da DRD, né? Porte D, no caso. E, com isso a gente já deixa feita a configuração dos pinos dos LEDs, damos um begin no nosso sensor, e abaixo a gente coloca as nossas parametrizações do tempo e das portas, como por exemplo o modo CTC, o número de hertz do clock que a gente vai usar, que vai ser no caso 16 MHz. A gente habilita o timer 1, colocamos a interrupção na borda de descida, e com isso damos o serial begin e começamos o nosso código. No void loop nós começamos na parte de definição de quando começará a fazer piscar os LEDs quando nós apertarmos um botão. Então, quando a flag LED piscar receber o valor verdadeiro, quando você apertar o botão, ela entrará dentro dessa condição que fará com que todos os 3 LEDs liguem, e depois ele declara false para que ela não venha entrar novamente nessa parte do void loop. Em seguida, nós temos a declaração da parte do if, que conta um pequeno tempo que mantém esses LEDs ligados, e depois ele vai lá e desliga, finalizando o processo de piscar os LEDs. São 2 ifs que um dependem do outro. Em seguida nós temos o if principal, que é da parte de leitura do nosso sensor DHT. Se a flag timer, no caso no tempo que a gente pré-definiu, que foi 200 milissegundos, for receber o valor verdadeiro, ou se a flag do botão receber o valor verdadeiro após apertarmos o botão, ela entra dentro desse if. Dentro desse if nós temos as declarações de tempo, umidade e LDR, que elas vão receber os valores de temperatura, umidade e luminosidade. E em seguida nós iremos printar esses valores na nossa porta serial. No caso, temperatura, printando temp, umidade printando umid, e luminosidade printando a variável LDR. Após isso, nós sairemos
Nós sairemos do Void Loop, entraremos na parte de leitura analógica, que é da própria declaração do sensor. Ok, agora a gente vai falar sobre a parte do monitoramento dos valores, né? Então, aqui em cima a gente faz toda a leitura dos valores, como foi comentado anteriormente. Utilizamos a variável tipo float, né? Porque ela e não double, uma variável tipo double, porque float não precisa de tantos valores de memória, né? Não consome tanta memória. Então, entre os dois a gente optou por float. Vindo aqui para os valores de temp, UMI e LDR, que foi o que o Elton comentou anteriormente, ele vai ficar monitorando o tempo todo esses valores. Então, caso a temperatura esteja fora desse range de 18 até 27, ele vai somar um valor dentro de fora. Caso a umidade esteja fora desse range de 30 a 60, ele vai somar mais um dentro de fora. E caso o LDR esteja com o seu Linux abaixo de 700, ele vai somar mais um em cima de fora. Então, esses valores eles vão integrando um em cima do outro para a gente conseguir monitorar depois eles. Ok. Depois de fazer essa comparação, a gente apaga todos os LEDs por um momento, bem rápido, né? Milissegundos, e ele faz a verificação. Se o fora for igual a zero, ou seja, se nenhum desses valores ficou realmente fora do que deveria ficar, ele vai voltar zero. E se ele tiver zero, eu vou energizar naquele barramento do porte D, eu vou mover o valor 1 com a minha ou aqui, vou mover 1 e vai ficar tudo verde. Vai deixar apenas o LED verde. Ok, agora caso o fora seja igual a 1, ele vai mover o valor 1 para o LED amarelo. Ou seja, se esse valor ou apenas esse valor, ou apenas esse, for ficar fora, vai mover e vai acender o LED amarelo. Beleza, agora mais do que um valor, que seria entrar nesse else, que pode ser nesse caso 2 ou 3, a gente fez de uma forma que não importasse quais fosse a sequência aqui, ele vai acender o LED vermelho. E assim você vai estar realmente fora dos parâmetros necessários para a sua planta, por exemplo, porque a gente está medindo umidade, temperatura e luminosidade, né? Então, caso não esteja estressante, 2 valores, ele vai acender um alerta que pode ser considerado como uma emergência, né? Para você realmente atuar em cima disso o quanto antes. Então, vamos lá para o nosso teste aqui agora. Aqui a nossa placa. Aqui. Bom, vamos para o nosso teste. Essa aqui é a nossa placa, né? A gente, como comentado anteriormente, está usando tudo no porte D. E esse é o nosso sensor de umidade e temperatura, conhecido como DHT, esse aqui, e esse aqui é o LDR. Ok, quando eu clico nele aqui, eu tenho a capacidade de trocar tanto temperatura quanto umidade. E se eu puxar nos valores que eu estava aqui, se ele estiver fora de temperatura, não estiver entre 18 e 27, tiver um pouco a mais, tipo, sei lá, 49, ele já vai indicar aqui o LED amarelo. Tem uma coisa fora. Beleza, posso voltar ele aqui agora para dentro do meu range. Ah, se a umidade ficar fora do que deveria ficar, ele vai continuar com o LED amarelo. Show? Vou voltar aqui entre 30 e 60. Voltei para o verdinho. Show? E caso o meu LDR também esteja fora, né, um valor muito grande, ele também vai indicar. Você percebeu que eu troquei apenas um em cada um deles, né? Então eu vou continuar deixando com o LDR fora e vou vir aqui e deixar a temperatura fora do range. Vai ser 2 valores fora e ele ficou vermelho. Importante ressaltar que a leitura a partir da variação ela só é feita de 200 milissegundos em 200 milissegundos. Se a gente fizer uma alteração igual estava sendo feita, nós vamos demorar um tempo para ele fazer uma nova leitura automática. Ele só faz uma leitura no momento que nós solicitarmos, a partir do momento que nós pressionarmos o botão. Afirmativo. Então, caso eu coloque todas as minhas variáveis fora, ele vai continuar com o LED vermelho, realmente indicando que está em emergência. Aqui a gente está printando o serial begin, né? Então, no serial, a gente sabe a temperatura, a umidade e a luminosidade de cada um dos sensores.
Ao pressionar o botão, nós estaremos solicitando uma leitura rápida e antes dessa leitura ser feita no programa, ele piscará os 3 LEDs indicando que nós estamos fazendo uma interrupção na programação. No caso, aquela programação de 200 milissegundos de leitura que ele faria automaticamente, ele interrompe ela no meio e faz uma leitura automática. Primeiro piscando todos os 3 LEDs e depois fazendo uma leitura. Após a verificação, ele identifica que o LED pode estar no verde, ou no amarelo, ou no vermelho.